Louvado e agradecido seja o teu nome, Jesus. Boa noite, meus queridos, minhas queridas. Que a bendita graça de Cristo Jesus esteja em nossos corações, diante desse poderoso Deus. Poderoso é o nosso Senhor. E é a esse poderoso que nós temos que clamar, meus irmãos, de maneira perseverante. E hoje à noite, noite de oração, e nós vamos aí adentrar a noite, clamando ao Senhor. Logo após o nosso culto público, nós teremos a oportunidade de intensificar a nossa oração. Eu queria fazer um destaque a essa caixinha que nós resgatamos. Nós fizemos uma faxina, ó Juvenil, fizemos uma faxina, foi Bosco. E essa caixinha, meus irmãos, tão bonita, estava lá em cima. Essa caixinha de oração, vocês estão vendo aqui? Amém? Você vai colocar seus pedidos de oração aqui. E nós vamos começar a colocar no hábito de sempre abrir essa caixinha às terças-feiras pela manhã, às quartas-feiras à noite, um dia de vigília, um dia de oração ordinária que nós tivemos aqui. Nós vamos abrir essa caixinha e nós vamos orar. Não precisa colocar seu nome, não precisa se identificar, coloque o pedido e nós vamos estar orando juntos. Amém, meus irmãos? Está aqui, anote seu pedido e coloque aqui. Quem sabe ainda hoje, depois daqui da pregação, você já coloque seu pedido aqui, porque logo após tem vigília e nós vamos estar buscando ao nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo 34. 34. Salmo 34, Salmo de Davi, Salmo de ação de graça, Salmo 34. 22 versículos, nós vamos estar lendo com bastante tranquilidade. Vamos ouvir a voz do Senhor nessa noite. O texto sagrado começa da seguinte forma: bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem, proclamem a grandeza do Senhor comigo, juntos exaltemos o seu nome. Busquei o Senhor e ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Verso de número 6. Este pobre homem clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as suas tribulações. Verso 7. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem, e os livra. Provem e vejam como o Senhor é bom, como é feliz o homem que nele se refugia. Temam o Senhor, vocês que são seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Venha, meus filhos, ouçam-me, e lhes ensinarei o temor do Senhor. Quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Os olhos do Senhor voltam-se para os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. Verso 16. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. O Senhor está perto dos que têm um coração quebrantado e salvos de espírito abatido. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos, ninguém que nele se refugia será condenado. Louvado seja o nome do Senhor. Podem se assentar, meus queridos. Que salmo maravilhoso,
Eu tenho certeza que você já teve a oportunidade de meditar nesse salmo. Interessante que logo no cabeçalho dele, o salmista Davi diz o contexto histórico em que esse salmo se deu. O Salmo 34 é um salmo de ação de graça e é um salmo escrito pelo rei Davi. E o período em que ele vivia, fugindo da fúria sanguinária de Saul. Logo no título diz isso. Nesse momento de adversidade, o salmista precisou buscar o abrigo no território inimigo, no território filisteu. É isso que diz o cabeçalho do nosso salmo. De Davi, quando ele se fingiu de louco diante de Abimeleque, o que o expulsou e ele partiu. É nesse contexto histórico em que Davi está fugindo de Saul e se abriga no território filisteu, no rei de Gade, cidade de Golias, que Davi percebe e experimenta o grande livramento de Deus, a grande bênção do Senhor, e é a partir desse livramento, dessa providência, dessa graça de Deus, manifestada na vida dele, o livrando das mãos de Saul, o livrando das mãos dos filisteus, que esse salmo nasce. Esse salmo é gerado, meus irmãos, na urdidura da dor, do sofrimento, da angústia, de um homem que experimentou em carne e osso a graça do nome do Senhor, a graça de Deus. É nessa conjuntura que Davi opta por buscar, refugiar-se e confiar no Senhor. É dessa experiência de livramento que nasce o Salmo 34. E em resumo, nessa noite, nós vamos falar que o justo deve louvar ao Senhor por sua fidelidade em livrar seu povo das tribulações. Eu vou repetir. O justo deve louvar o Senhor por sua fidelidade, pela fidelidade de Deus, em livrar seu povo das tribulações. E esse salmo é dividido em 3 partes. Eu gostaria de caminhar com você nessas 3 partes. Com a sua Bíblia aberta, por gentileza. No primeiro momento, o salmista do verso 1 ao verso de número 7, ele fala de um encorajamento. Davi apresenta uma experiência pessoal que traz encorajamento. O justo deve louvar o Senhor pelos livramentos recebidos no passado. O salmista Davi inicia esse salmo convidando os seus leitores e o seu auditório a louvar junto com ele ao Senhor. Veja comigo os 3 primeiros versículos. Bendirei o Senhor o tempo todo, e os meus lábios sempre o louvarão. Minha alma se gloriará no Senhor. Ouçam os oprimidos e se alegrem. Proclame a grandeza do Senhor comigo. Juntos exaltemos o seu nome. Você já percebeu aí que as expressões bendirei o Senhor o tempo todo, os meus lábios sempre o louvarão, minha alma se gloriará no Senhor, fala do compromisso dele, Davi. Ele pessoalmente está dizendo que vai bendizer o Senhor, que a sua alma vai gloriar no Senhor, que os seus lábios sempre louvarão o Senhor, em virtude dos livramentos, em virtude da graça que o Senhor manifestou sobre a vida dele. Mas ao mesmo tempo que Davi chama para si esse compromisso, dele louvar ao Senhor, dele bendizer ao Senhor, ele convida toda a comunidade de Israel a se juntar a ele nesse grande coro de louvor a Deus. Veja comigo as expressões, quando ele diz, ouçam os oprimidos e se alegrem, plural, proclamem a grandeza do Senhor comigo, plural, juntos exaltemos o seu nome, plural. Em outras palavras, Davi foi alvo da graça de Deus, foi alvo do livramento de Deus, foi alvo da providência de Deus, e em virtude desse livramento, ele rompe em adoração, mas não é uma adoração solitária, não é uma adoração isolada, é uma adoração que ele convida a comunidade, que ele convida o povo de Israel. Em outras palavras, Davi está dizendo, olha o que Deus fez na minha vida, olha o livramento que Deus fez na minha história,
E eu quero convidar você a se unir comigo em louvor e adoração a esse Deus maravilhoso, a esse Deus extraordinário, a esse Deus que livra, a esse Deus que salva, a esse Deus que protege. Esse convite, meus irmãos, para que os justos adorem o nome do Senhor, tem uma explicação histórica. Em relance, eu disse na introdução, que foi justamente no período em que Davi está fugindo de Saul. E interessante que uma informação muito importante, lá em 1 Samuel, capítulo 21, 12, que fala justamente desse contexto histórico em que o Salmo 34 é escrito. Em 1 Samuel 21, 12 é dito que quando Davi está fugindo de Saul e acha abrigo entre os filisteus lá em Gate, diz o texto sagrado que Davi ficou com muito medo. Davi ficou com medo. Ele estava sendo perseguido por Saul, sozinho, sendo perseguido de maneira implacável pelo exército israelita. Se ele ficasse no território de Israel, ele seria morto por Saul. E a única fuga, a única rota de fuga que ele encontrou foi as terras dos filisteus. E Davi vai para onde? Na cidade de Gate. Aonde é Gate, pastor? A cidade de Golias. Todo mundo conhecia Davi lá. Foi ele que matou Golias. Ele é um dos nossos inimigos. E Davi disse que quando ele chega nesse território, ele tem medo. Ele fica com medo. Mas Davi toma uma decisão, meus irmãos. Nesse momento de medo, de temor, de incerteza, de insegurança, diz o Salmo, nos versos 4 e nos versos 6, que Davi toma uma decisão. E nos versos 5 e nos versos 7, essa decisão é pautada numa promessa. Eu vou repetir. Davi toma uma decisão que é repetida no verso 4 e no verso 6, de maneira paralela. Um paralelismo sinônimo para enfatizar uma verdade sagrada. Mas essa decisão de Davi é baseada em uma promessa que está no verso 5 e no verso 7. Lê comigo qual foi a decisão de Davi, verso 4 e 6. A decisão de Davi foi: busquei o Senhor. No momento de medo, no momento de incerteza, no momento de interrogações, no momento que ele não tem aonde ir, não tem saída, ele tomou uma decisão: busquei o Senhor e Ele, Deus, me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Agora vai comigo para o verso 6, porque o verso 4 faz paralelo com o verso 6, é uma poesia. O verso 6 repete a mesma ideia. Este pobre homem Davi, clamou, e o Senhor o ouviu, e o libertou de todas as tuas tribulações. No momento de dor, no momento de luto, no momento de tristeza, de dificuldade, de medo, Davi toma uma decisão. A decisão de buscar o Senhor. A decisão de confiar no Senhor. A decisão de clamar ao Senhor. E Davi diz que quando ele buscou o Senhor, quando ele clamou ao Senhor, o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações e de todos os seus temores. Agora, por que Davi buscou ao Senhor? Baseado na seguinte promessa, verso 5 e verso 7. Leia comigo o verso 5 e verso 7. O verso 5 diz assim: os que olham para ele estão radiantes de alegria, seus rostos jamais mostrarão decepção. Em outras palavras, Davi está dizendo o seguinte: quem olha para o Senhor, quem confia no Senhor, não vai se decepcionar. Quem toma a decisão de confiar no Senhor, de depender do Senhor, de esperar pelo Senhor, de aguardar pelo Senhor, de clamar ao Senhor, de buscar ao Senhor, não vão ser decepcionados, diz Davi. Os seus rostos se alegrarão, jamais mostrarão decepção. Agora vai para o verso 7 comigo, porque essa promessa não é só de Davi, essa promessa de Deus é para mim, para você, para nós, é para o povo de Deus. O anjo do Senhor
O anjo do Senhor no Antigo Testamento, meus irmãos, artigo definido, o anjo do Senhor é uma manifestação do próprio Cristo. Toda vez que você lê no Antigo Testamento essa expressão, o anjo do Senhor, é uma cristofania, é uma manifestação de Cristo pré-encarnado no Antigo Testamento. E o texto está dizendo que o anjo do Senhor, o próprio Cristo, é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra, louvado seja Deus. Essa é a promessa para mim e para você. É por isso que nós temos que buscar o Senhor. É por isso que nós temos que confiar no Senhor, porque o Senhor não vai nos decepcionar. O Senhor está acampado ao nosso redor e Ele tem poder, e Ele é todo poderoso para nos livrar, para nos abençoar, para nos prover de todos os nossos temores. E eu fico pensando, meus irmãos, que Davi, do verso 1 ao verso 7, está falando da experiência dele, algo que aconteceu com ele, como ele respondeu aos seus temores, para trazer encorajamento para o povo de Deus. O salmista traz a público essa experiência de aflição, angústia e medo, e como decidiu reagir a esse momento, e sobre que fundamento tomou essa decisão, para que servisse de encorajamento para ele mesmo, Davi, no momento em que ele se deparasse com novos desafios, ele pudesse olhar para trás e perceber: olha, Deus já fez isso na minha vida, Deus já me livrou isso, Deus já providenciou a sua graça diante de temores passados, então eu posso confiar no Senhor, que Ele vai continuar cuidando de mim. Mas ao mesmo tempo, Davi narra a sua história, narra a sua experiência, para gerar encorajamento para o povo de Deus, para mim e para você. Meus irmãos, o exemplo de Davi serve de lição para cada um de nós, pois talvez estamos desanimados em virtude de conflitos em nossos papéis familiares, conflitos na educação dos nossos filhos, conflitos na escola. Talvez você, adolescente, esteja passando por algum conflito na escola, talvez pressionado por algum colega, por algum grupo de colegas, a fazer ou a ser aquilo que Cristo não quer que você seja ou faça. Conflitos na educação dos nossos filhos, conflitos na relação com os pais, conflitos na área financeira. E momentos como esse devemos fazer uma lista, eu diria uma lista mental, meus irmãos, das inúmeras experiências passadas que Deus esteve presente e nos ajudou. Nos momentos em que nós estivermos passando por conflitos, nós precisamos, meus irmãos, rememorar, relembrar as inúmeras oportunidades que Deus já nos livrou, que Deus já respondeu às nossas orações, que nós buscamos ao Senhor e Ele nos proveu. Via de regra, nós temos a memória curta. Via de regra, nós esquecemos de tantas as vezes que Deus cuidou de nós, nos proveu, nos livrou. Mas a experiência, a história de Davi, o exemplo de Davi para nós no Salmo 34, serve para nós como um marco. Esse salmo serve para nós como um símbolo de que nós não podemos esquecer do que Deus já fez nas nossas vidas, e que isso dá para nós confiança para continuar crendo, esperando e confiando no Senhor. Ontem nós estivemos na casa dos nossos irmãos Walter e Samila, nos alegrando com eles, mais um ano de vida que o Senhor os concedeu. E hoje pela manhã eu pedi autorização de Walter para compartilhar uma experiência que ele compartilhou ontem conosco. Ele disse: pode contar, pastor. No mês passado, no mês de março, sem eles perceberem, Polly, a filhinha deles, foi gravemente ferida no pé, e eles não sabiam o que era.
ela sentiu um incômodo. Walter e Samila achou que era coisa normal, talvez pisou em falso, pisou numa pedra, no espinho. Resultado que no outro dia, quando eles foram ver, o pé estava completamente inchado. Polly não conseguia nem colocar os pés no chão. Walter e Samila, desesperados, decidiram levar Polly no médico. Quando faz os exames, constata que o sangue de Polly estava completamente tomado de veneno. E o médico acreditou que era veneno de cobra. Que uma cobra havia picado Polly sem que ela percebesse, sem deixasse marcas no pé dela. E o médico chegou para Walter e Samila e disse assim: olha, por muito menos, um curto período de tempo, uma criança na semana passada perdeu a vida. Porque os pais retardaram no tratamento, no cuidado da picada. Eles então ficaram aflitos, temerosos. Mas eles compartilharam ontem para nós que eles usaram essa oportunidade, usaram esse momento de temor, de aflição, de angústia, para buscar a presença de Deus. Colocaram Polly no médico, internaram ela, mas buscaram, oraram, confiaram, entregaram, esperaram, e Polly teve a sua vida restaurada, teve a sua saúde recobrada, teve a sua vida renovada pelo poder de Deus. E eu penso que nessa oportunidade, Walter e Samila puderam clamar e orar dizendo: busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores, porque o anjo do Senhor, o próprio Deus, o próprio Cristo, é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. O Senhor está cuidando da sua vida, meu irmão. O Senhor está cuidando da sua casa, minha irmã. O Senhor está cuidando dos seus filhos, minha irmã. Ele cuidou até aqui, Ele é poderoso para cuidar a partir daqui. Louvado seja Deus. Davi olha para o passado, e isso lhe traz ânimo para o futuro. Davi olha para trás, conta as suas experiências e diz: meu povo, confie no Senhor. Aconteceu comigo, eu estava com medo, eu estava temeroso, mas eu busquei o Senhor e Ele me livrou. E se Ele fez isso na minha vida, Ele pode fazer isso na vida do povo de Deus. Em segundo lugar, meus irmãos, se esse salmo traz uma palavra de encorajamento, esse salmo também fala de um compromisso. Porque o encorajamento leva a um compromisso, ou deve levar a um compromisso. O justo prova da bondade divina quando decide temer ao Senhor. Esse é o compromisso. O justo prova da bondade de Deus quando decide por temer ao Senhor. O verso 8 começa da seguinte forma: provem e vejam como o quê? Como o Senhor é bom. A palavra provar aí dá a ideia de uma sensação sensitiva. É como se Isnaia tivesse feito lá um feijão delicioso e que eu chegasse meio-dia em casa e ela dissesse: meu amor, tem um feijão aqui maravilhoso que eu preparei para você, meu lindo. E que eu falou assim: eu não sei, eu não provei ainda. Eu quero provar se tá bom mesmo, se está gostoso mesmo. É como o Florildo, que veio da roça, trouxe uns aipins para o pastor e disse: pastor, esses aipins, tá show de bola. Eu falei assim: não, eu não sei, eu não provei ainda. A ideia aqui é de você experimentar na prática. As expressões provar e ver convida, Davi está convidando os seus leitores, o povo de Israel, a experimentar no dia a dia, na urdidura da vida, no cotidiano, experimentar na prática, não na teoria. Não é algo teórico, não é uma informação etérea, intelectual, que a gente diz assim: eu sei que o Senhor é bom. Não, Davi está dizendo: prove e veja que o Senhor é bom.
Experimente na sua vida. E ele continua no verso de número 8: como é feliz o homem que nele se refugia. A decisão de provar e ver na prática, meus irmãos, do dia a dia, a bondade e a fidelidade de Deus em nossas vidas, advém, segundo o salmista, de uma vida que optou por se refugiar somente no Senhor. Porque o homem, a mulher que é feliz, é o homem e a mulher que assumiu um compromisso na sua vida: eu vou me refugiar no Senhor, eu vou confiar no Senhor. E diz o salmista que o homem e a mulher que busca confiar no Senhor, esperar no Senhor, se refugiar no Senhor, essa pessoa de fato é feliz. E aqui é um problema para nós. O problema é que nós, meus irmãos, queremos felicidade, mas desde que seja do nosso jeito. Queremos felicidade, mas desde que seja construída com nossas próprias forças e as nossas próprias habilidades. Queremos felicidade, mas desde que Deus não interfira em nossas escolhas. Queremos felicidade desde que a gente esteja no controle. Queremos felicidade, mas desde que o volante esteja nas nossas mãos. Queremos felicidade, mas não queremos transformação. Queremos felicidade, mas desde que Deus não mexa nos nossos bezerros de ouro. Queremos as bênçãos, queremos felicidades, mas desde que nós estejamos no centro. Esse é o nosso grande problema, nosso, que eu falo, do povo de Deus, do povo evangélico. E quando eu olho para os versos 9 e 10, eu vejo Davi chamando o povo de Deus a uma postura completamente diferente. Se nós sabemos do que Deus fez por nós no passado, nós devemos assumir um compromisso no presente. O compromisso de provar e de ver. O compromisso de se refugiar no Senhor. Vai comigo para o verso 9 e o verso 10. Porque o compromisso se estreita ainda mais. Se ele começa dizendo: olha, vocês têm que provar, vocês têm que ver, vocês têm que se refugiar no Senhor. Agora ele diz, verso 9 e 10: temam o Senhor. Verso 9: temam o Senhor, vocês os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor, de nada tem falta, meus irmãos. A ideia aqui, meus irmãos, é que quando nos refugiamos no Senhor, provamos da sua bondade e fidelidade, experimentamos a verdadeira felicidade. Quando tememos e buscamos ao Senhor, testificamos na prática, no dia a dia, na hora da luta, na hora da dor, na hora da enfermidade, na hora do dissabor, nós testificamos de que nada vai nos faltar, porque o Senhor é o nosso pastor. De que nada vai nos faltar, porque Ele é o anjo que se acampa ao nosso redor. De que nada vai faltar, porque Ele está conosco, meus amados irmãos. Agora Ele está conosco quando nós tomamos uma decisão. A decisão de provar e ver. A decisão de se refugiar. A decisão de temer o Senhor. Agora vá comigo, porque o salmista, ele responde a pergunta: o que é temer ao Senhor? Nos versos 11 a 14, ele explica o que é temer ao Senhor. Porque tem muita gente que acha que temer ao Senhor é ter medo de Deus. Precisamos ter medo de Deus. Ai, se eu não fizer isso, o Senhor vai me retribuir com o mal. Eu faço porque eu tenho medo. Eu obedeço porque eu tenho medo. O verso 11 a 14 diz o seguinte: venham, meus filhos, ouçam-me, e eu lhes ensinarei o temor do Senhor. Em outras palavras, o salmista está dizendo: eu vou ensinar para vocês o que é temer ao Senhor. Vem para cá, me ouça, me escute.
E ele continua: quem de vocês quer amar a vida e deseja ver dias felizes? Guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz com perseverança. Em outras palavras, meus irmãos, o salmista está dizendo que a vida de temor ao Senhor, é uma vida que decidiu vir para Deus, ouvir a Deus, se deixar ensinar por Deus, se deixar transformar por Deus, pela obediência à palavra de Deus. Quando o salmista traz 3 exemplos, porque se você parar para pensar, os versos 11 a 14, trazem 3 imperativos. Guarde a sua língua do mal, primeiro imperativo. Afaste-se do mal e faça o bem, segundo imperativo. E o terceiro imperativo: busque a paz com perseverança. 3 imperativos, 3 mandamentos. Esses 3 mandamentos representam a voz de Deus para a sua vida, a palavra de Deus para você. E o homem ou a mulher que quer ver dias felizes, que quer experimentar e provar a bondade do Senhor, que quer alcançar a felicidade, o caminhar com o Senhor, ela precisa tomar uma decisão na sua vida. Eu vou ouvir, eu vou me deixar moldar, ensinar e transformar pela obediência à palavra de Deus. Meus irmãos, isso aqui é uma coisa muito séria. Porque muitas das vezes nós passamos por temores, passamos momentos difíceis, caminhamos anos na igreja, mas não viemos, não ouvimos, não deixamos ensinar, não deixamos transformar. Quantas pessoas você conhece que passa por tantos momentos difíceis e nunca aprende? Por que é mais fácil, meus irmãos, quando estamos passando por alguma dificuldade, a gente orar, e a gente ora para que Deus, num passe de mágica, resolva os nossos problemas? A gente quer dormir, a gente quer botar a cabeça no travesseiro, e no outro dia acordar como se nada tivesse acontecido. Mas esse não é o processo de Deus em trabalhar conosco. Deus permite temores, Deus permitiu temores na vida de Davi, para Davi vir, para Davi ouvir, para Davi se deixar ensinar. É esse processo que ele diz: ó, venham meus filhos, ouçam-me, e eu lhes ensinarei. Se deixa moldar pela palavra de Deus, se deixa moldar pela voz do Senhor. Como é, meus irmãos, que nós vamos ter uma vida que experimenta, que prova e vê a bondade de Deus no nosso dia, se nós não costumamos ouvir a voz de Deus? Como é que Deus vai tocar nas nossas vidas? Como é que Deus vai transformar as nossas vidas? Como é que Deus vai quebrar os ídolos do nosso coração? Como é que Deus vai nos transformar de dentro para fora, se nós não nos colocamos em humildade para ouvir, para se deixar ensinar, para se deixar transformar pela palavra de Deus? Não vai acontecer nada. Vamos continuar as mesmas pessoas. Mas Davi está dizendo que se nós queremos, se nós desejamos experimentar a bondade de Deus, a graça de Deus, nós precisamos vir, ouvir, com um coração humilde, questionando os nossos defeitos, questionando os nossos ídolos, orando ao Senhor para que Ele nos molde,
deixando que a palavra de Deus toque nas nossas áreas que a gente se defende, área que a gente se esconde. Deixa a palavra de Deus tocar. Davi traz 3 exemplos aqui, olha, guarde essa língua do mal, guarde a sua língua do mal e seus lábios da falsidade. Quantas vezes, meus irmãos, a nossa palavra, a nossa língua sai tanta besteira e a gente não aprende. A gente passa a vida toda caminhando com Jesus e as nossas palavras não são temperadas com Jesus. São palavras de maledicência. Falamos mal das pessoas por trás, usamos de falsidade, criticamos, praguejamos. Como é que nós vamos provar a bondade, a graça e a providência de Deus, meus irmãos? Essa conta não fecha. Porque se nós nos refugiamos no Senhor, se nós estamos cheios do Senhor, se nós estamos buscando o Senhor, se nós estamos confiando no Senhor, as nossas palavras são potencializadas, temperadas pelo Evangelho de Deus. Afaste-se do mal e faça o bem. E busque a paz com perseverança. Não existe a mínima possibilidade de uma pessoa, meus irmãos, provar e ver a bondade do Senhor, refugiar verdadeiramente no Senhor, desfrutar de uma vida feliz, se a gente não se deixar tocar pelo Senhor. Deixemos transformar. Deixemos que a palavra de Deus nos transforme, em nome de Jesus. Me dê 5 minutos, por gentileza, para eu terminar aqui o salmo. Porque o último ponto assim, Davi, ele descarrega todo o seu arsenal das promessas de Deus, para dizer para mim e para você, olha, sabe por que você tem que se refugiar no Senhor? Porque existem promessas para você. Sabe por que você tem que esperar pelo Senhor? Porque Deus tem promessas para você. Veja comigo, um descanso, o justo deve louvar o Senhor, firmado em suas promessas de proteção. Vá comigo do verso 15 ao 22, eu não vou nem comentar, eu só vou relatar as promessas para você perceber o arsenal de promessas que Deus tem para mim e para você. Começa assim: os olhos do Senhor voltam-se para os justos. Verso 15, a parte A, primeira promessa: os olhos do Senhor voltam-se para os justos. Segunda promessa, verso 15, a parte B, e o verso 16: e os seus ouvidos estão atentos ao seu grito de socorro. O rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal, contra aqueles que não temem ao Senhor, contra aqueles que não se deixam moldar pela palavra do Senhor. Os olhos do Senhor se voltam contra aqueles que praticam o mal, para apagar da terra a memória deles. Então, se os olhos do Senhor se voltam contra os maus, os olhos do Senhor se voltam a favor daqueles que são justos e que se deixam moldar pela palavra de Deus. Promessa, segunda promessa. Agora vai para a terceira promessa, verso 17. Os justos clamam, o Senhor faz o quê? Ignora. Como é que está aí na sua Bíblia? O Senhor faz o quê? Ouve. O justo, aquele que teme, aquele que espera, ele clama, e o Senhor os ouve e os livra de todas, ou de algumas? É de algumas? Todas. O seu terapeuta não consegue te livrar de todas. O seu médico não consegue te livrar de todas. Um advogado não consegue te livrar de todas. Mas o Senhor nos livra de todas as nossas tribulações. Vamos para a quarta promessa. O Senhor está perto, verso 18. O Senhor está perto de quem? O Senhor está perto de quem? Daqueles que têm o coração endurecido, daqueles que se trancam para a palavra de Deus, daqueles que fogem da palavra de Deus. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado, e salva o de espírito abatido. Deus se
opõe a gente orgulhosa, a gente endurecida. Deus se opõe a gente que não deixa a palavra trabalhar no coração. Deus se coloca contra, mas o Senhor está perto de quem tem o coração quebrantado e salvo de espírito abatido. Quinta promessa, vá comigo, verso 19 e 20. O justo passa por muitas adversidades. O fato de você e eu sermos justos, o fato de eu e você esperarmos e confiarmos no Senhor, não significa que a nossa caminhada vai ser linear. Não significa que a gente não vai adoecer, não vai enfrentar crise no casamento, não vai significar isso. Você pode frequentar campanha de 7 semanas, campanha disso, quebra de maldição disso, quebra daquilo 8, mas isso não significa que você não vai enfrentar de adversidades e de sabores na vida. Mas tenha certeza de uma coisa: o justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas elas. Louvado seja Deus. Pode passar adversidades, o pau pode cantar nas nossas costas, pode ter crise, pode ter angústia, pode ter aflição, mas o Senhor está conosco e nós devemos confiar, e nós devemos esperar, porque Ele está conosco, meus irmãos. Isso é promessa de Deus. E a última promessa para a gente ir embora, verso 21 e verso 22. A desgraça matará os ímpios. Escuta essa aí, Pereira. Receba, promessa de Deus, não é essa parte não. A desgraça matará os ímpios, os que odeiam o justo serão condenados. Agora vai comigo, verso 22. O Senhor redime a vida dos seus servos. Promessa de Deus para você, Pereira. O Senhor redime a vida dos seus servos. Ninguém que nele se refugia será condenado. Isso é promessa de Deus, meus irmãos. E eu fecho dizendo o seguinte para mim e para você: que essa promessa aqui não é uma promessa só de Davi. Davi está escrevendo o Salmo 34, para que eu e você a gente aprenda a confiar no Senhor. Essa promessa é para mim, essa promessa é para você, essa promessa é para todos quantos decidiram temer e se refugiar no Senhor. Você crê nisso? Vamos orar? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos renovar nossa fé, meus irmãos. Vamos renovar nossa dependência. Bendito Deus e eterno Pai. Salmo 34, Senhor, ele nos apresenta grandes desafios. Primeiro, Davi, ele nos convida a gente a olhar para trás, a identificar na nossa vida, na nossa história e na história do povo de Deus, as tuas ações, os teus livramentos, os teus atos redentores, Senhor. O quanto o Senhor já fez por nós. E o Senhor deseja que a gente volte para o passado, não para que a gente fique no passado, mas para que a gente seja encorajado pelo passado, para encarar o futuro. A gente olhe para trás e perceba quão grande salvação o Senhor tem demonstrado por mim, pela minha casa, pela minha família, e isso é encorajamento para que eu enfrente as dificuldades que vier. Isso é coragem e ânimo para que eu enfrente, não desista, não fuja, não me acovarde, não me intimide, mas enfrente no poder do Senhor. O Salmo 34 também é um grande desafio para nós, sabe por quê, Senhor? Porque o Salmo 34 diz que nós precisamos tomar uma decisão de confiar no Senhor, de provar o Senhor, de provar do Senhor, de provar a tua bondade. E isso significa, Senhor, temer a Ti, ter reverência, ter zelo pelo Senhor. Deus, não permita que a gente banalize o Senhor, não permita que a gente banalize a Tua palavra.
Não permita que a gente escanteie a Tua palavra do nosso dia a dia, da nossa agenda diária. Não permita, Senhor, que a gente rasgue a Tua palavra em nossos corações. Não permita, Senhor, que a gente venha brincar, banalizar, negligenciar tão grande salvação que o Senhor nos deu. Não permita não, Senhor, mas que a gente tenha temor, um temor que gere mudança, um temor que gere transformação, um temor que gere cura, um temor que gere humildade, um coração quebrantado, um coração contrito, um temor que nos leve para o chão, para o pó da humildade, para que a gente venha, para que a gente ouça e para que a gente se deixe moldar pelo Senhor. E todas essas decisões fundamentadas na Tua promessa, nas Tuas inúmeras promessas, de que não importa as circunstâncias, Pai, que a gente enfrente, nós podemos confiar de que o Senhor está conosco. O Senhor está conosco para nos sustentar e para nos transformar. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo, renova a nossa fé no Senhor nessa noite, eu te peço. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. Que o Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Boa noite àqueles